Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso evento de abertura do programa J-Wings Empreende Mulher, focado em empresárias, idealizado pela JICA, Agência de Cooperação Internacional do Japão, com parceria da B Venture Capital, Fundo de Investimentos em Startups. Vamos começar aqui uma breve apresentação sobre a nossa agenda de hoje. Vamos começar hoje um circuito de palestras, de webinars, e vamos falar um pouquinho sobre a agenda. Começamos, em primeiro momento, com palavras de abertura da JICA, onde teremos a senhora Reiko, que é representante sênior da JICA, idealizadora do programa. Em seguida, falamos um pouquinho sobre a B Venture Capital, empresa, fundo de investimentos. Logo em seguida, falamos um pouquinho sobre o nosso programa, iniciativa que estamos idealizando para vocês. Logo em seguida, Carreira sobre Empreendedorismo Feminino, uma palestra da Carolina Augusta, CEO da Boomed, nossa convidada hoje. E, ao final, falaremos mais sobre etapas de inscrição, os próximos webinars e a consulta individual do programa que vamos oferecer para tirar todas as dúvidas. Então, vamos começar. Eu convido a senhora Reiko, muito obrigada por participar conosco. Por favor, se apresente para o nosso pessoal. Muito obrigada. Boa tarde. É um grande prazer estar apresentando J-Wings para todas vocês. Meu nome é Reiko Kawamura, sou representante sênior da JICA no Brasil. Para quem não me conhece, JICA é a Agência de Cooperação Internacional do Japão, uma agência do governo japonês. Nós desenvolvemos projetos de cooperação técnica, financeira com o governo local e órgãos públicos e privados para o crescimento e estabilidade socioeconômica dos países como o Brasil. Atuamos também em projetos comunitários, comunidades de descendentes japoneses ou Nikkeis do país e também na parceria público-privada. Estamos em mais de 100 escritórios internacionais e estive atuando como diretora ou vice-diretora de alguns departamentos da África e escritório da China, com gerenciamento e desenvolvimento de projetos de ODS nas áreas de educação, saúde, desenvolvimento de infraestrutura, como estradas e portos, água e esgoto, e também na área de proteção ambiental, principalmente sobre o controle da poluição do ar e reflorestamento. No Brasil, estou há 2 anos atuando principalmente no relacionamento e desenvolvimento com as comunidades Nikkeis do país e a parceria público-privada. O Brasil é considerado o país de maior comunidade de descendentes japoneses residentes no mundo, com 2,7 milhões de população. Gostaria de contar, então, minha experiência pessoal ao chegar aqui no país, como sendo a primeira representante sênior mulher da JICA Brasil. Lembro-me muito bem do dia em que fui me apresentar nesta posição para as principais entidades Nikkeis. Todos os diretores das entidades em que fui apresentada são representados por japoneses, imigrantes de primeira geração e de segunda geração de descendentes japoneses, em sua totalidade de homens, hoje com mais de 70 anos de idade. Quando levava o coordenador da área de projeto para me acompanhar aos eventos da diretoria, toda vez me confundiam como subordinada dele. Parecia que não estavam habituados a receber a mulher na diretoria. Além disso, em outro episódio, senti nitidamente como algumas como profissões têm um preconceito de gênero. Por exemplo, fui diversas vezes confundida como professora da língua japonesa.
Também tive a oportunidade de me reunir com governadores do estado e prefeitos de várias cidades, e até agora quase todos são representados por homens. Infelizmente, ouvi de uma parlamentar de um estado brasileiro que até recentemente não havia banheiro feminino na Câmara dos Deputados, em Brasília. A partir destes episódios, senti uma grande necessidade e desejo de incentivar mais a representatividade feminina nos cargos de liderança e na comunidade Nikkei e no Brasil. Mas, por outro lado, não posso deixar de mencionar que conhece grandes figuras femininas que estão fazendo a diferença no setor privado, como a senhora Chieko Aoki, empresária do grupo hoteleiro Bruturi Hotels, a senhora Luísa Trajano, CEO da rede de lojas Magazine Luiza, e também no setor público, a senhora Maria da Rocha, a embaixadora, e também a secretária-geral das Relações Exteriores, a ministra atual das Mulheres, a senhora Aparecida Gonçalves. São mulheres que estão desvencilhando os paradigmas da sociedade e da cultura de gênero pela sua competência e resiliência com profissionalismo e convicção. Gostaria muito que mais e mais a representatividade feminina seja significativamente refletida na sua forma conjuntural e estrutural na sociedade e na comunidade local, abrangendo em raça e cor na própria cultura local de cada região. Podemos fazer a diferença, cada uma de nós. No ano passado, tivemos a oportunidade de criar a iniciativa J-Wings, JICA Women's Initiatives Nikkei for Goals of Sustainable Development, uma iniciativa feminina da JICA para as metas de desenvolvimento sustentável. Na ocasião, como evento de lançamento desta iniciativa, na data de comemoração ao Dia Internacional da Mulher no ano passado, realizamos em São Paulo o Simpósio de Empoderamento das Mulheres Empreendedoras Nikkeis como tema Mude o Mundo através dos Negócios dos ODS. Convidamos a ONU Mulheres para a realização de palestras e também convidamos a empreendedora japonesa no ramo de joias ética e sustentável, a senhora Natsuko Shiraki, com uma conversa sobre a sua história de empreendedorismo no Japão. Proporcionamos encontros com algumas representantes nikkeis de diversas regiões brasileiras e também representantes latino-americanas de países como Paraguai, Bolívia, Peru e México. Acredito que o Brasil possui muitas oportunidades em diversos setores alinhados ao ODS. Então, por que não engajar mais mulheres que têm grandes ideias para o desenvolvimento sustentável com responsabilidade social e proporcioná-las chances e recursos para empoderar com informações, conhecimento, experiência de diversos especialistas e mentores, não só para as mulheres nikkeis, mas para todas as mulheres brasileiras empreendedoras da sua comunidade local, sendo um país tão amplo e diversificado como é o Brasil. Assim, estamos lançando este ano o programa J-Wings, Empreende Mulheres com módulos de palestras, discussões e sessões de mentoria, tanto em grupo como individual, por 3 meses a partir de setembro.
Gostaria de estivesse aproveitando este lançamento até o final e os próximos webinários promocionais que iremos realizar daqui próximos dias para entender e ouvir histórias de grandes mulheres que já estão atuando com grande sucesso e liderança alinhados às metas de ODS e também, claro, ouvir mais sobre o programa J-Wings para que possam se inscrever e participar nesta jornada conosco. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Reiko. Bom, agora falamos um pouco sobre a B Venture Capital. Eu sou Isabela Berdu, associada de investimentos da BVC, B Venture Capital. Nós somos um fundo de investimento que investe no Brasil e América Latina. Na nossa equipe, 85% são mulheres, o que também nos dá bastante espaço de fala neste evento. Nossa equipe também é diversificada, reflete o nosso foco geográfico, né? Nós temos nosso time no Brasil, temos time na Colômbia, no Peru também, e temos as nossas Program Managers, que nos ajudam com todas as organizações dos nossos programas e eventos que fazemos no Brasil e América Latina. Bom, a BVC também organiza, né, eventos empresariais, mais focado em startups e investidores. Então, acabamos trazendo o ecossistema de inovação juntos para poder contribuir e entregar mais valor para as founders, para as empresárias, para os investidores também. Alguns programas que fazem parte do nosso escopo de trabalho, por exemplo, o WonderTech, onde nós somos patrocinadores, né, desse grupo de empreendedoras, mulheres investidoras anjo, empresas aceleradoras, e até outros VCs que trabalham com o ecossistema de inovação feminino na Colômbia. Nós apoiamos esse programa e temos o nosso próprio programa também de aceleração de founders, nosso programa chamado Startup Boost Lab. Nós temos uma edição focada somente para mulheres, onde a gente auxilia essas empreendedoras a formar novas rodadas de captação, auxiliamos com conhecimento em investimento, como buscar essas rodadas, né, de financiamento para o seu negócio e vários outros aspectos de gestão. Vamos então falar um pouquinho sobre como vai ser o nosso programa da J-Wings, né? Ele tem esse objetivo de empoderar mulheres e promover a igualdade de gênero, incentivando, né, as práticas sustentáveis e também apoiando o empreendedorismo, né? Então, nossas inscrições começam a partir de hoje, através, né, do nosso link de inscrição, onde a gente vai oferecer pelas próximas semanas webinars informativos com palestras super relevantes para o mercado. E o nosso prazo de inscrição é até o dia 18 de agosto, onde é o limite de tempo que estaremos aceitando os registros para então fazer a seleção. Após a seleção das candidatas, de setembro a novembro é a duração do nosso programa, onde serão feitos webinars, né, quinzenais e sessões de mentoria online também. Na segunda semana de dezembro, mais para o final do ano, teremos um evento de apresentação desses negócios selecionados em São Paulo, presencialmente. E após isso, a nossa jornada continua. Mais alguns detalhes sobre quem pode participar do programa, né? Damos as boas-vindas para as fundadoras que moram hoje no Brasil. O programa é para as empreendedoras que estão no Brasil hoje e com foco em ODS ou impacto social. Negócios ou ideias de negócios que apoiem os objetivos de desenvolvimento sustentável e impacto social. Só podem participar pessoas físicas ou empresas jovens, desde empreendedoras com uma ideia, né, até empresas já recém-criadas com produto ou serviço. Falando um pouco sobre o que são as ODS, para quem ainda não conhece,
Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são 17 metas globais, que são também estabelecidas pela ONU para promover, né, sustentabilidade e bem-estar mundial. Eu vou citar aqui quais são elas. Erradicação da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades mais sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global climática, o aquecimento global e outras iniciativas, vida na água, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Empresas ou negócios que se encaixem nessas categorias são muito mais que bem-vindos. Então, como visão geral do programa, nós vamos oferecer palestras com vários módulos. Alguns dos módulos que a gente vai abordar são formulação de plano de negócios alinhado às ODSs, preparação de materiais para apresentações, então, a apresentação formal do seu negócio, para você organizar todo tipo de papel ou documento que você precisa para fazer uma boa apresentação, como liderar e manter o time motivado na sua empresa, estratégias de crescimento para o seu negócio, análise financeira e captação de recursos, e gestão do estresse, que também é um tema que nós incluímos dentro do programa. Então, as mentorias vão ser feitas em grupo e de forma também individual, personalizada. Para as selecionadas, a gente vai oferecer esse cuidado mais próximo para a gente auxiliar ao longo do programa. E nós temos o foco não só de trocar networking entre nós, né, organizadores e selecionadas, mas também entre as participantes. A gente fomenta e incentiva que vocês participem e interajam entre vocês também. Além disso, nós trazemos investidores para participar desse networking e também, óbvio, o networking com os mentores e as empreendedoras mais experientes. Um ponto muito bacana do nosso programa é que nós oferecemos um prêmio, que é uma viagem de capacitação para o Japão. Mas no final do ano, a gente decide para o ano que vem a gente conseguir viajar. A data prevista para acontecer é entre de abril e junho de 2025. São aproximadamente 2 semanas de viagem, com treinamentos, incluindo visitas a empresas locais do Japão, interações, networking com empreendedoras mulheres do Japão também. E, claro, nós temos um certificado de participação ao final do programa para as participações ativas. E agora, partindo para a nossa próxima etapa, eu quero agradecer muito a Carolina por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Carol. A Carol é CEO da Boomit, uma startup brasileira, e ela é uma empreendedora com muitos anos de experiência e várias conquistas legais. Uma delas é que a Carol já foi palestrante no TEDx, com o tema As Três Grandes Fases da Jornada Empreendedora, e também é coautora do livro Empreendedorismo de Impacto. Carol, seja muito bem-vinda. Fique à vontade para compartilhar o seu material. Muito obrigada. Obrigada, me sinto honrada pelo convite. É um projeto aí que vocês estão fazendo, assim, muito interessante. Bom, a BVC investiu, né? Foi uma das primeiras empresas, um dos primeiros investidores aqui da Boomit. Sou muito grata, né, pelo apoio e por tudo que eu falo BVC, né? Mas acaba que tem uma relação aí de muito aprendizado com o Mitsuru, né? Que é nosso investidor. Então, eu agradeço demais ao convite e espero que eu consiga falar um pouquinho, né, sobre o que é tudo isso que é empreendedorismo. Então, vamos lá. Eu trouxe um material aqui, vou compartilhar e vocês me digam se vocês estão enxergando bem. Sim, estamos. Ótimo, então vamos lá. Bom, eu vou rapidamente, antes de começar, falar um pouquinho da Boomit, porque tudo que eu vou falar da
da jornada empreendedora, seja olhando para o feminino ou para qualquer gênero, vem muito dos aprendizados que a gente tem dentro da própria Bumit, né? A Bumit, ela surgiu com o desejo de impactar, né, e transformar a vida do empresário, gerando performance para os negócios. E aí nós temos desde programas de mentoria até diagnósticos potentes de perfil de líderes e empreendedores, tá? Então, sob essa perspectiva que eu vou trazer aqui juntos esse olhar sobre o que para nós é o empreender, né? E eu vou trazer algumas pitadas, né, olhando para a questão de gênero. Mas eu queria deixar claro aqui, antes de começar, eu não sou, né, uma especialista em gênero, eu sou uma mulher que empreende e que luta bravamente para o negócio crescer todos os dias. Então, eu até peço licença aqui para falar sobre esse tema, porque muito me encanta, mas naturalmente eu não sou uma especialista. Então, tudo que eu vou trazer aqui tem uma relação muito profunda com tudo que nós aprendemos todos os dias com os nossos clientes, que são empresários. Tem empresas que começaram com a gente faturando 20 mil reais e a gente tem clientes hoje que faturam quase R$1 bilhão de reais no portfólio, né? Então, isso tudo tudo que eu vou trazer são estudos e análises que a gente tem no nosso dia a dia aqui, junto com a Bumit. Bom, vamos lá. A cada 3 pessoas no mundo, 2 querem empreender. Tá? E esse número, ele é um número baseado em algumas pesquisas, né? E a gente está falando de cada vez mais jovens querendo empreender, e esse é um universo muito interessante para a mulher também. Muitas mulheres querem empreender, tá? E esse é um número cada vez maior, a gente vai falar um pouquinho disso. Algumas razões desse processo vêm pelo dinamismo que a tecnologia vem crescendo em nossas vidas, a conexão entre as pessoas cada vez mais próxima. A gente tem uma economia, né, que ela é cíclica, né? Então, a gente tem momentos de expansão e retração econômicas muito fortes. Então, isso traz com que a gente, muitas vezes, tenha o empreendedorismo de oportunidade, né, o empreendedorismo de necessidade também. E a imagem do empreendedor ou da empreendedora, ela vem mudando ao longo do tempo. No passado, eu me lembro, eu nasci ali no final da década de 80, e ser empresário ou ser empresária no Brasil especificamente, alguém olhava para você meio torto e dizia assim, onde é que essa pessoa está roubando? Né? E a gente viu nos últimos 20, 30 anos isso mudar. Né? A visão do empresário, da empresária mudou completamente. E a gente percebe isso, né, em todos os ambientes em que a gente frequenta. Ser empreendedor agora não é mais um lugar de suposta desonestidade, muito pelo contrário, é um lugar de honra na sociedade. Então, tudo isso vem trazendo esse olhar cada vez mais interessante para empreender. Quando a gente vai olhar por que as pessoas buscam, e aí eu trago um viés interessante do feminino também, a gente escuta muito, né, abre e fecha aspas, que essas pessoas querem ter liberdade, né, não querem ter chefe, não querem mais qualidade de vida, trabalhar menos e ganhar mais. Esses são alguns pontos, né, que a gente ouve, né, e vê muito noticiado, às vezes, pela imprensa. Teve uma vez que eu vi uma matéria, acho que, se não me engano, na Exame, falando o seguinte, mães buscam a alternativa de empreender porque querem ter mais equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E quando eu li aquilo, me impactou muito. Porque nos primeiros 5 anos, talvez 10 anos da sua vida, a dedicação vai ser provavelmente muito maior do que você jamais teve em qualquer negócio que você venha trabalhar como colaboradora. Então, é muito comum as pessoas falarem, eu quero ter mais tempo para amigos e família, eu quero conciliar. Claro que a gente sabe que estamos numa era, né, bastante fluida, em que a gente pode ter home office e etc. Mas, definitivamente, empreender não significa mais férias, como muita gente acha, né? Então eu vou poder tirar férias. Às vezes você não vai tirar férias, né? Às vezes não. Nos primeiros anos, muito possivelmente, você não tirará férias. E aí,
Quando a gente olha para esse olhar, né, esse contato dos dois mundos, né, aquilo que eu idealizo e aquilo que é, eu trago para vocês uma visão do que a gente percebe que é a jornada empreendedora dividida em 3 grandes fases, que eu chamo de 3 P's, tá? A primeira fase é a paixão, né? Então, eu imagino aqui no programa, pelo que eu entendi, que nós temos empresárias que estão começando na sua jornada, é possível que tenha empresárias um pouquinho mais sêniores, mas, no geral, eu estou entendendo que a gente está ali mais no início do processo. Quando a gente começa a empreender, como tudo na vida, a gente fica um pouco cego, né? E eu chamo que é o P da paixão. A gente se apaixona por uma ideia, se apaixona por um produto, por um desejo, né? Seja de mudar de vida, mas a gente se apaixona por aquele filho que nasce. Principalmente nós, mulheres, eu não conhecia até hoje, nas mentorias da Boomit, nos programas que a gente tem aqui, uma empreendedora que não tem uma relação visceral com o negócio. É uma relação realmente visceral. Quando a empresa vai mal, pode ter certeza que a empresária ela também vai sentir assim no próprio corpo, né? Então a gente percebe isso aqui na Boomit, isso é muito comum. Então, neste momento, a paixão é essa chama que a gente tem sobre aquela ideia que a gente tanto elaborou na nossa cabeça. E aí a gente vai dividir em 2 grupos, tá? Durante toda a nossa jornada, nos 3 P's, a gente vai sempre dividir em 2 grupos. Por quê? Porque a vida é um funil. Porque a gente, no fim do dia, a vida é uma grande peneira, né? Então, numa corrida, alguns vão ficando para trás e outros vão para frente. Então, vamos lá. Grupo 1, geralmente, são pessoas que entram no que eu chamo de um ciclo de procrastinação. Eu acredito que todas vocês que estão aqui hoje já passaram desse ciclo, que é aquela pessoa que fica uma vida inteira pensando em empreender. Mas essa pessoa, ela pensa em empreender, ela idealiza o que é empreender, mas ela fica num conflito tremendo, né? Ah, mas e o meu vizinho? Ah, mas o cachorro do meu vizinho late, mas eu não tenho dinheiro. E fica esperando, eu brinco, né? A conjuntura dos astros, né? Saturno na casa 12, para começar um negócio. E esse dia nunca chega. O grupo 2 é o grupo que ele rompe com esse ciclo de procrastinação, porque ele tem um ponto muito claro. E aí, meninas, o que eu vejo que faz muito sentido para nós, mulheres especificamente, é ter um propósito muito claro. Propósito não é, em nenhuma medida, um negócio de impacto social. Pode ser um negócio de impacto social, como a gente viu das ODSs aqui. No entanto, não precisa ser. Propósito é o seguinte, é a razão pela qual vocês estão empreendendo. E a razão, ela pode ser querer enriquecer, pode ser querer dar uma vida melhor para o filho, para a família, para os pais, pode ser querer aparecer na capa da Forbes, não importa. Isso aqui tem um ponto muito importante com o autoconhecimento. Então, se conhecer é muito importante, tá? Então, ter isso muito claro é o que vai te dar força para os momentos de dificuldade do negócio. Por que eu estou me matando de trabalhar nesse negócio para fazer ele dar certo? Porque eu tenho propósito, porque eu sei o que eu quero, o que esse negócio significa para mim. Segundo P, problemas. É quando você já tem uma ideia, já foi para o mercado, e esses ideais aqui, ó, caem por terra. Você começa a descobrir que aquilo que se idealizava, muitas vezes, cai por terra, tá? Hoje, a gente vê muita gente falando, idealizando isso. Ah, porque tem que trabalhar 14 horas, né? Parece que quem trabalha mais tempo é que... Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar certo. Mas a verdade, gente, é que nenhum empreendedor começa trabalhando certo. A gente vai aprendendo, e eu digo que até hoje, para mim, é um aprendizado saber se eu estou trabalhando certo. E provavelmente não estou trabalhando no melhor que eu posso, porque são muitas frentes, são muitas prioridades. Então, e aí quando você tem muitas prioridades, você não tem nada. Então, assim, é um exercício constante da gente se autoavaliar nesses pontos. Nessa fase, você começa a ter que vender. Você começa a ter que mostrar para o mundo, seja para investidores, seja para os teus clientes,
sejam para as pessoas que vão trabalhar com você, o que é a tua empresa, para onde ela vai. Você tem que vender não só a unidade do seu produto, mas você precisa vender a ideia do que é o seu negócio. E aqui eu tenho um recado. Ah, mas eu não gosto de vender. Sinto muito. Alguém no teu negócio vai ter que aprender a vender. Alguém vai ter que fazer esse trabalho, né? E no Brasil a gente sabe que a cultura, nesse sentido, ela não é a ideal mesmo. No Brasil, a gente sabe que, muitas vezes, o vendedor ele é mal visto. Enquanto quando a gente olha, por exemplo, eu não sou uma fã da cultura americana, não mesmo, mas tem uma coisa que eles sabem fazer bem, e é por isso que eu acredito que eles são a grande potência, por enquanto, né? É porque eles são uma máquina de vendas. Em qualquer lugar nos Estados Unidos, você tem uma experiência de compra muito bem executada, tá? Segundo ponto que você vai precisar ter: sócios. Não é que seja fundamental, mas é importante. Seja alguém que vá trazer, pode ser um sócio minoritário, mas em algum momento você vai ter que ter associados, né? De alguma forma, isso vai tangenciar. Ah, é obrigatório? Não. Tem pessoas que vão solitárias uma vida inteira, mas em algum momento você vai ter algum tipo de sócio. Quando você fizer o IPO, você vai ter algum tipo de sócio ali, tá? Se tiver um investidor, não deixa de ser um sócio, ok? E aí eu quero trazer um framework que também aprendi muito durante toda essa nossa jornada na Bumbit, vendo as relações societárias de perto. E o que a gente descobriu? A maioria dos problemas de sociedade não acontecem pelo técnico, e sim pelo comportamento. O técnico, pessoal, seria dizer o seguinte: eu sou de marketing, minha sócia é de finanças. Eu sou de vendas, meu sócio é de TI. Isso não é o principal problema. Os problemas se concentram no comportamento, tá? Então, uma dica que eu posso dar para vocês é: tenham esses 3 pontos que eu falar aqui, tomem nota disso, alinhados, porque é onde a gente percebe aqui na Bumbit, nos nossos clientes, são as empresas que mais crescem, que mais têm relações societárias de valor, e eu já passei por esse problema de ter uma divergência societária e também passou por esses valores, tá? Primeiro ponto, eu já tinha dito, propósito. Então, propósito, recapitulando, é o motivo pelo qual você empreende. Tem que ter o propósito igual ao do sócio? Não, mas precisa ser minimamente sinérgico. Ambição. Ambição é você ter a visão de para onde você deseja ir com o seu negócio. Concorda que ter uma padaria de bairro ou ter uma rede de padarias globais é diferente? E se você não tiver uma visão de crescimento alinhada com o teu sócio, em algum momento isso vai dar problema. Por quê? Porque o próximo item, que é dedicação de tempo, geralmente está intimamente ligado com ambição. Quanto mais a pessoa é ambiciosa, mais disposta ela está para dar tempo para o negócio. Então, é muito importante a gente entender que a jornada para um crescimento, duplicar, triplicar todo ano, é diferente de alguém que quer ter um negócio pequeno. E não tem nada de errado com isso. O que é importante aqui? Está pensando em sócio? Tem que alinhar esses pontos na largada. Combinou? Tem jeito? Aí segue. Isso é a base do processo de qualquer empresa, tá? E se você tem um sócio que não coopera, é uma âncora nos pés. Então, tem que ter muita atenção com isso. E, por fim, nesse segundo P, a gente tem, né, então, vender, sócios e um problema real. Vocês têm que descobrir um problema real. E esse problema real, um problema vivido pelo teu cliente, pelo teu público, é o que vai fazer o teu negócio ser sustentável. Eu não estou aqui falando de ser um unicórnio, eu não estou aqui falando de, né, ir para a bolsa. Eu estou falando que não importa qual seja a sua empresa, não importa o que você faça, você está aqui para resolver um problema. Você está aqui para atender um mercado de uma dor e de um problema. E muitas vezes a gente lembra da fase paixão? Eu estou apaixonada pela minha ideia, mas a gente tem que ouvir o nosso cliente. A gente tem que ouvir o nosso cliente o tempo todo e entender o que
quais são os desejos mais íntimos que ele tem na cabeça dele. E quando a gente entende isso, aí a gente começa a construir um negócio de valor, independente da taxa de crescimento que você vai ter. Porque você pode ser um negócio que vai crescendo aos poucos e um negócio que vai crescer mais aceleradamente. Mas a questão é, precisa resolver um problema. E aí, pessoal, eu trago aqui, nessa fase, é uma fase muito delicada. Por quê? A maioria pensa em desistir, tá? E por N fatores. Porque, e aí, falando do universo feminino, o que, que a gente percebe? Nós, mulheres, somos muito conectadas à família. E não tem nada de errado com isso. Quando a gente observa homens e mulheres no dia a dia aqui na Bumit, o que, que a gente percebe? Quando o homem empreende, muitas vezes, ele traz a família junto. Ou seja, a família apoia o negócio dele, certo? Quando a mulher empreende, geralmente ela empreende sozinha. O que isso significa? Ela não tem uma estrutura dentro de casa, muitas vezes não tem o apoio, né, do seu parceiro ou da sua parceira para tocar esse negócio. Então, é super importante a gente entender que é nesse momento que você começa a levar não, é nesse momento que você começa a enfrentar uma tempestade no oceano. E é nesse momento que muitas vezes você vai sentir a vontade da caneta cair. E a gente tem que seguir firme no nosso propósito. Por isso que o propósito ele é tão importante. Por isso que a gente ter uma visão clara é tão importante. E muitas vezes a gente não vai ter, porque a gente está numa tempestade no meio do oceano e muitas vezes nós estamos sozinhos. E eu não estou aqui para querer vitimizar nós mulheres, porque eu acho que nós temos muitas habilidades e muita força de trabalho, né? Temos a capacidade de fazer 1000 frentes ao mesmo tempo, e a gente está aqui para lutar, mas a gente nunca pode perder de vista que temos desafios muito grandes para enfrentar. O ambiente empreendedor, o ambiente empresarial, especificamente no Brasil e acredito que no mundo, ele é extremamente masculino. Então, às vezes, dá um desânimo, mas a gente tem que acreditar e tem que seguir em frente, mesmo que a gente não esteja enxergando um palmo diante do nariz. A gente não pode parar de remar. Quando a gente olha para o grupo 2, a gente também divide ele em 2 grupos. O primeiro grupo é aquele grupo que desiste. Tem alguma coisa de errado com isso? Não, não tem nada, absolutamente nada de errado em entender que tentei empreender, não é para mim, não estou afim. Tá? Foi mais ou menos isso que aconteceu na minha sociedade, né? A minha ex-sócia, né, uma pessoa ótima, inteligentíssima, mas ela entendeu que a jornada de empreender, da maneira como a empresa estava se tornando, não estava deixando feliz. E a gente começou a ter divergências. Então, eu costumo dizer que se a gente alinhar, dá tudo certo. Então, eu costumo dizer o seguinte: no mundo, quem passa dessa fase 2, e as pessoas vão dizer, se você é resiliente, a Carol é resiliente, se ela teve sucesso. Se a Carol der errado, ela é teimosa. Então, tudo é uma questão do quanto você vai continuar. Então, essa é uma fase super importante. E um ponto-chave, não quer dizer que você passou dessa fase que você não vai voltar para essa fase em algum momento, porque a economia é cíclica e a gente está aqui nesse maremoto que é a economia no Brasil. A gente não pode esquecer desse detalhe. E a gente percebe que tem o grupo 2. O grupo 2, aí vem mais informação sobre o que a gente viu ao longo desse tempo na Bumit. São empreendedores que têm 3 habilidades, ou empreendedoras que têm 3 habilidades que não são nota 10, mas eles têm essas habilidades muito bem trabalhadas. A humildade, que é a capacidade que você tem de aprender com os seus erros e aprender com os outros. Ouvir é a capacidade de escuta. Adaptabilidade é a capacidade que você tem de se transformar, pegar o que você ouviu e mudar com agilidade, observando os movimentos do mercado e os movimentos do mundo. Consistência. De nada adianta ter humildade e adaptabilidade se você não tem raça, se você não tem disciplina, se você não vai lá e entrega, né? E eu acho que aqui neste grupo, né,
eu acho que se tem uma característica aqui que esse grupo deve ter é disciplina, né? Então, acho que é muito da cultura japonesa isso. Então, acho que isso vocês têm... E a humildade também acho que é muito forte, né? Então, eu não sou uma pessoa que entende tanto da cultura, mas assim, né? Estou falando, obviamente, de estereótipos aqui. Então, acho que esse é um ponto-chave, né, para a gente endereçar. E aí, nesta fase, você começa a estruturar o time, né? Você começa a contratar as primeiras pessoas. E aí, gente, eu errei muito com isso. E isso atrasou o nosso crescimento em vários momentos. O que a gente precisa entender? O time que a gente tem é capaz de entregar o que e como precisamos no tempo esperado? Essa é a pergunta-chave. As primeiras pessoas do seu negócio vão ser cruciais. Na verdade, todas serão cruciais. Tá? Então, 95% não tem certeza. Sai contratando, né? Eu não fiz uma avaliação, eu não entendo nada dessas pessoas, eu estou pensando em função. E aí, eu trago para vocês um esquema que ele é muito importante. Tá? Eu tô indo lá na frente, porque tem muita empresa hoje que contrata a gente para resolver esse problema. A gente tem um empreendedor, vamos pensar que a empreendedora foi lá, começou o negócio, fazia tudo de tudo, limpava chão, emitia nota, fazia conversa com o investidor, vai lá, contratou as primeiras pessoas. Beleza, contratou as primeiras pessoas o quê? Operacionais, que pensam de forma operacional, por conta de custo e controle. O tempo passou, a empresa cresceu e você contratou, pega essas pessoas, porque você começou a contratar mais gente, e você pega as pessoas operacionais e promove a líder. Então, ó, Maria e Joaquina, parabéns, agora você é líder. Mas não preparou, não entendeu se essa pessoa tem potencial. Até porque muitos de nós nunca teve um negócio e muitos de nós nunca liderou. Então, como é que eu sei se aquela pessoa é um bom líder? E isso, pessoal, é a chave para o negócio. Qual é o resultado disso? Você cria uma camada inoperante de líderes no seu negócio. E isso atrapalha muito o crescimento. Você não consegue. Aí você passa a ter um CEO uma CEO, por exemplo, que quanto mais a empresa cresce, mais trabalho tem. Você tem um CEO exausto, um operacional que não funciona e uma liderança disfuncional. Aí você fala assim, poxa, Carol, mas a maioria aqui está no início. Por que você está falando isso? Porque eu gostaria que alguém tivesse me falado isso. Porque se alguém tivesse me falado isso lá atrás, eu estaria em outro patamar hoje. Tá? Então, assim, errar em sociedade e errar com time é fatal para o negócio. Tá? E, naturalmente, olhando para isso, o terceiro P é processo. Então, quando a gente mistura processo com tecnologia disponível, as coisas funcionam. Nessa fase, você vai alinhar o propósito, amarrar esse propósito muito bem, com planejamento, quer dizer, então não é zona, eu olho como eu quero crescer, de que forma eu quero crescer. Eu gosto muito de uma frase do Bruce Lee, que ele fala o seguinte, seja água, né? A água, ela cabe num copo de 200 ml, como ela é capaz de devastar uma cidade. Então, a gente precisa ser flexível com os movimentos do mercado, estar sempre atento. Então, poxa, a gente está vivendo uma transformação agora, inteligência artificial. Como é que isso pode beneficiar meu negócio? Será que essa mudança ameaça o meu negócio? Ou é uma oportunidade para o meu negócio? Ou é um pouco dos dois? Você vai precisar, nessa fase, que a sua empresa vai estar um pouco maior, de visão holística. Uma visão mais generalista, né? E aí sim você vai poder ser uma CEO, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave. E, às vezes, eu me vi nessa armadilha operando no meu negócio, né? Operando muito no meu negócio. Por quê? Porque eu não confiava nas pessoas, porque eu não tinha as pessoas certas. Então, tudo isso é muito importante. E, naturalmente, eu acredito muito que nós precisamos ter uma visão de Pareto. Né? Quais são os 20% que vão gerar 80% do resultado? E, às vezes, a gente ali no maremoto não consegue entender o que é realmente relevante. E isso faz toda a diferença para quem você lidera e para onde o negócio vai. E não é simples fazer isso. Eu já tive inúmeras conversas com o Mitsuru que ele puxava a minha orelha e falava, Carol, você precisa priorizar. Você precisa, né? Assim, com 2 perguntas ele já me desmontava e falava, caramba, eu não estou focando naquilo que é importante, tá?
Então, isso é muito importante. E gestão, gente, é fundamental. Sempre que a gente tem escassez de recursos, de alguma maneira, a gente precisa, de alguma forma, gerenciar isso, né? Tempo, dinheiro, né? Tarefas, tudo isso precisa ser gerido. Então, quando a gente olha para gestão, a gente está falando que eu tenho metas que eu preciso atingir para o meu negócio crescer e eu tenho processos que eu preciso construir. Não dá para ser zona, né? Então, a gente cresce um pouquinho, constrói processos. Cresce mais um pouquinho, constrói processos. E assim a gente vai construindo o resultado, tá? Então, são ondas que nós vamos ter. Só que ter processos e tecnologia é ótimo, mas se eu não tenho as pessoas certas... E aí, nós mulheres temos muito esse sexto sentido de analisar, de avaliar, e a gente precisa usar isso a nosso favor. Pessoas é a chave. Gente é o principal recurso, seja da sociedade até o analista que você vai contratar. Porque são as pessoas que vão executar os processos, que vão efetivamente vender o seu produto, que vão entregar o seu produto na ponta. E a gente negligencia isso. Gente é onde eu diria para vocês, onde vocês mais deveriam gastar energia, seja no início do negócio, seja para sempre, tá? Então, gente é muito importante. E nós aqui acreditamos muito nisso, que a potência e a performance da empresa, ela vai passar pela potência e a performance dos líderes e times. Eu posso pegar aqui e fazer a melhor mentoria de vendas, se eu não tiver uma pessoa em vendas na minha empresa que tem a capacidade e as habilidades necessárias para isso, vai ser difícil. Algumas coisas a gente consegue aprender, outras nem tanto. E aí, como é que a gente faz esse processo, né? A gente tem que olhar sempre competências técnicas de quem a gente contrata, que processos são envolvidos, como isso se relaciona a metas e indicadores, trazendo principalmente essa camada de líderes. Fala assim, poxa, Carol, mas eu nem comecei, você já está me falando de líder? Quando você contratar a primeira pessoa da tua empresa, já pensa que essa pessoa poderá ser um líder na sua empresa. E foi o que eu disse. Eu errei nisso. Eu comecei contratando gente júnior. Quando eu inverti isso, a minha empresa cresceu. Pode crescer muito mais. Acho que a gente ainda está muito longe de onde eu sonho. Mas isso faz muita diferença. Porque quando você fica doente, tem alguém para tocar o teu negócio igualzinho ou muito parecido com você. Tá? E isso vai, não importa como você vai crescer, mas vai trazer resultados mais acelerados. Então, o nosso grande objetivo como empresária é que a nossa empresa seja autogerenciável, que a gente não tenha que ficar o tempo todo, 24 horas, operando, que a gente tenha tempo para pensar como é que eu faço essa empresa crescer. Se eu estiver operando o meu negócio, operacional, eu não vou conseguir pensar. Eu já vivi isso, né? E eu vivo, às vezes ainda, né? Sou dragada para a operação. E isso, toda vez que um CEO, uma CEO é dragado para a operação, a empresa está perdendo dinheiro. Então, gente, pessoas é a coisa mais importante que existe, né? E isso é a chave do crescimento. Pessoas com tecnologia e processos bem definidos, você tendo todas as estruturas claramente bem trabalhadas, a empresa não tem como não crescer, né? Eu não sei qual é o sonho de cada uma aqui, mas o que eu posso garantir é que se a gente está cercado das pessoas certas, não tem como a sua empresa quebrar. Pode ser que ela não cresça na velocidade que você queira, né? Mas ela está ali, ela está viva. E isso tem valor. Não só para a gente, né, enquanto empresária, mas para a sociedade, porque a gente quer resolver um problema real. Então, a única variável que está sob o nosso controle desde o dia zero é gente. Gente é a única variável. E eu gostaria de presentear vocês que estão aqui para fazer um diagnóstico do estilo de liderança de vocês, empresárias que estão aqui. São só 7 vagas. É algo muito simples, mas que eu acredito que possa ajudar muito vocês nessa fase inicial. E eu acho que vai casar muito com o programa de mentorias, né, que por acaso eu vi, né, vocês pegarem esse resultado e levarem para todos aí nas mentorias de vocês.
Então, tá aí o QR Code. Eu espero que vocês possam aproveitar. E minhas palavras finais para vocês nunca deixem de remar, né? Eu não queria fazer um discurso aqui hoje do quanto é difícil ser empresária e ser mulher, porque eu acho que a gente sabe que é difícil, mas a gente sabe também que a gente está vivendo uma transição social e mundial. Nós sabemos que, por mais difícil que seja, o mundo está mudando. É lento, mas está mudando. E eu vejo cada vez mais as mulheres em posição de destaque. E o que eu quero dizer para vocês nunca desistam, né? Não importa o quão difícil seja, vamos aprender a ser mulheres femininas, né? E usar o nosso poder, que é imenso, de intuição, de conhecimento holístico, de olhar para a gente. Veja, gente é muito importante, né? Nós sabemos fazer isso. Vamos usar o nosso poder para fazer a nossa empresa crescer. Nós somos criadoras de natureza, né? Nós viemos aqui para criar. Não necessariamente, eu não tenho filhos, mas eu amo criar, né? Então acho que a gente tem que usar a nossa potência, e entendendo sobretudo que nós somos uma composição, todos nós, homens e mulheres, de feminino e masculino. Feminino e masculino habitam dentro de nós. E a gente tem que usar essa potência para fazer o nosso negócio crescer, para que você, né, mulher, empresária, seja invencível, impossível e imparável. Muito obrigada pela oportunidade aqui de compartilhar com vocês hoje, e seguem meus contatos. Agradeço imensamente. Uau! Carol, muito obrigada por todos esses insights que você compartilhou, as dicas de ouro que você passou para a gente hoje. Obrigada mesmo pela sua participação. Imagina, obrigada a Vamos você. seguir com. Obrigada. Vamos seguir com a nossa programação para a gente falar um pouquinho sobre como vai funcionar o processo de inscrição no nosso programa. Bom, a primeira etapa para a inscrição do programa é gravar o seu vídeo de até 5 minutos com o Sami, que é uma plataforma que a gente está usando para esse processo. Vocês encontram o link e todas as outras informações que eu vou falar mais para frente aqui nesse QR Code, que é o portal oficial do programa. Podem tirar foto, podem guardar esse QR Code, porque lá estão todas as informações concentradas que vocês podem ter sobre dúvidas e outras partes do processo. A segunda etapa é preencher o formulário até o dia 18 de agosto, também com o link dentro do portal do programa, com todas as informações sobre você, seu negócio e outros campos para serem preenchidos. Teremos então o anúncio do resultado, e aí sim, a partir de setembro, teremos o início do nosso programa. Também quero convidar vocês todas para continuar participando com a gente nos nossos próximos webinars, nas próximas semanas. Faremos uma vez por semana, nas próximas 3 semanas, começando dia 31 de julho, semana que vem, com a nossa convidada Camila Iocabel, que é a fundadora da Jobcam, vai participar conosco no mesmo horário. Dia 7 de agosto, vamos ter a Catrine Scomparin, cofundadora da Na Porta. E dia 14 de agosto, teremos a Sandra Hayashida, fundadora da LPE Luxury Connection, para falar também conosco. Palestras super interessantes. Eu quero agradecer imensamente quem está assistindo a gente pelo YouTube. Agradecer muito a senhora Reiko pela organização e idealização do programa. Agradecer a Carolina por estar aqui com a gente nessa palestra maravilhosa, a BVC também. E quero só reforçar que o nosso portal do programa ele está completo com todas as informações que vocês precisam. Por exemplo, o que é o programa, né? Quem são os organizadores, quem é a JICA, quem é a BVC, tem mais informações lá dentro. Quais são os módulos? Então, o que vocês vão aprender ao longo das aulas? Agenda e datas de todas as aulas que a gente vai ter, tá tudo lá. Mais sobre o prêmio
e detalhes sobre a viagem do Japão, também vocês encontram no portal. Consultas individuais e links para agendar caso vocês tenham mais dúvidas. Isso é importante. Lá vocês encontram um link para agendar uma consulta individual com a gente, para falar numa reunião online sobre qualquer tipo de dúvidas que vocês tenham relacionado ao programa. A gente separou horários específicos para vocês tirarem suas dúvidas e a gente responder. Também tem a parte do FAQ, com todas as dúvidas mais frequentes dentro do portal. E claro, né, esse QR Code da esquerda para participar dos próximos webinars. Agradeço muito a participação de todo mundo. Nos encontramos então nas próximas semanas.